Os 3 filhos da prostituta representavam os juízos que sofreriam as 12 tribos de Israel, mas que, apesar de tudo, no momento certo, sua descendência física seria reunida e voltaria a ser um único povo. Não tem nada de gentil misturado nisso. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Deus se refere literalmente às 12 tribos físicas de Israel. Não tem nada de mistura gentílica nisso. Quando Paulo cita o livro de Oséias e Isaías em Romanos capítulo 9, ele não afirma que os gentios são efraimitas ou vice-versa, nem mesmo membros das tribos de Israel. Mas Paulo informa que pela misericórdia de Deus, os gentios alcançarão a salvação e as promessas pela fé e por isso serão chamados povo de Deus. Ser povo de Deus não significa ser participante, ser o povo original de Israel. A paz do nosso Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Espero que sim. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo resposta final para o canal Mais de Sião, para o irmão Eli e para todos os judeus que pensam semelhantemente ao irmão Eli. É um vídeo muito importante. Se você não conhece aí a história do que acontece no momento, eu vou deixar para vocês no comentário fixo o primeiro vídeo que eu gravei. Aí também vai ter o vídeo lá do canal Mais de Sião, em relação à interpretação das 2 casas de Israel, que envolve o reino do Messias. E aí vocês podem acompanhar. Vocês que já estão acompanhando já sabem, né, o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. É um vídeo importante, está sendo feito com muita moderação e é muito importante mesmo. Esse vídeo é mais importante do que o primeiro. Como é a resposta final, ele é mais importante. Queria que você assistisse até o fim. Eu tive problemas com esse áudio, irmãos, então vocês vão ver alterações no áudio. Ficou de uma maneira que não dá para ouvir. Talvez deva ser a pilha do captador de áudio que estava fraca e acabou estourando o áudio, não tem como consertar. Vou estar usando aí algumas partes do áudio do próprio celular, tá bom? Só para vocês não ficarem aí vendo as alterações, sabe? Acharem estranho. Era só isso então. Eu assisti o último vídeo do irmão Eli, que foi uma resposta que ele deu, parece que também foi uma resposta final, sobre o que ele interpreta das 2 casas de Israel. E aí, irmãos, o que eu pude perceber, eu não vi ele respondendo o meu questionamento, embora os irmãos se esforçaram para ir lá e falar para ele responder as perguntas. Ele não respondeu, segundo o meu entender, né? E eu sou analista. Eu olhei para ver se tinha resposta, para ver se ele tinha respondido de uma maneira errada. Na verdade, ele não respondeu. E eu acho, irmãos, que para quem está esperto no assunto, para quem está ligado nas coisas de Deus, dá para perceber, já dá para saber quais são as intenções do coração. Eu sei que quem sonda a mente e os corações e sabe o profundo é só Deus. Mas pelas palavras da boca, nós podemos ver o que tem no coração. E nós podemos discernir muita coisa assim, podemos fazer um julgamento moderado, sabe? Nada exagerado. Um julgamento é uma análise das coisas. E eu acredito que dá para os irmãos perceberem já quais são as intenções do Eli, de judeus que defendem o judaísmo, o movimento judaísmo. Dá para ver também os irmãos conseguem ver também quais são as intenções do meu coração. Aí eu me peguei pensando o seguinte: analisa comigo se não é verdade. Se o irmão ele não está satisfeito comigo, com quem ele vai ficar satisfeito? Pensa bem, eu não faço parte de nenhuma religião. Eu não defendo nenhuma denominação evangélica. Aliás, eu me posiciono contra muitas coisas. Contra o adventismo do 7º dia, contra o calvinismo principalmente, um dos piores lixos do evangelicalismo. Eu me posiciono contra muitas coisas. Eu não defendo placas de igreja. Eu me esforço para falar da lei, do salmo e dos profetas e para ensinar as coisas de Deus para os irmãos. E se ele não concorda com isso, e ainda envolve todo o meu estudo, ou estudos semelhantes aos do canal aqui, em coisas de catolicismo romano,
Então dá para ver quais são as intenções do coração dele, que eu acredito que é fundamental o judaísmo. E ele traz uma distorção prejudicial para o povo de Deus. Eu espero mesmo que ele esteja ouvindo eu falar isso. Seria o desejo do meu coração. Que ele ouvisse essas palavras. E que as pessoas que acompanham ele ouvissem e prestassem atenção. Eu acredito, irmãos, que o judaísmo não respeita as escrituras. É claro que muitas coisas da igreja evangélica também não respeitam. Eu sei disso. Mas o judaísmo não respeita as escrituras. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou passar aqui para vocês uns pedacinhos, bem a parte final do último vídeo que ele gravou, com a intenção de mostrar para vocês que o que ele está falando, o que eu vou falar do vídeo dele é verdadeiro. Não é para manchar a imagem, não é para nada disso. Vou passar um pedacinho do vídeo aqui só para vocês verem que é verdade o que eu estou falando. E aí, através desse pedacinho eu vou comentar, ok? Vocês sabem que ele interpreta como ele interpreta o judaísmo, né? Vou tentar aqui resumir o máximo possível para o vídeo não ficar grande, porque tem alguns textos para a gente ler. Ele interpreta que o judaísmo ele foi criado por causa dos exílios. A casa de Israel foi dispersa, a casa de Judá também, mas aí Judá voltou. E aí, supostamente, as tribos perdidas da casa de Israel não estão perdidas, elas voltaram. E elas existem hoje, literalmente. E o judaísmo foi criado para representar, para unir todas as 12 tribos e para representar todas as 12 tribos debaixo do judaísmo. Ou seja, ele colocou a tribo de Judá em eminência, pelo menos o nome Judá, judaísmo, judeu, vem de Judá, não é? Ele colocou isso como eminência, exaltou a tribo de Judá e o judaísmo acima de todas as tribos e disse que se nós fôssemos lá em Israel, nós poderíamos conversar com vários judeus e eles iriam mostrar pra gente, assim, eles iriam ter essa conversa com a gente, ou em hebraico ou em inglês, dizendo, eu sou um judeu da tribo de Efraim. Tá aqui a prova. Eu sou um judeu da tribo de Rubens. Eu sou um judeu da tribo de Manassés. Eu sou um judeu da tribo de Zebulon. Eu sou um judeu da tribo de Issacar. Vocês acham que isso é provável? Isso é improvável, impossível. E aí ele disse que não se espiritualiza a palavra de Deus. As 12 tribos existem literalmente, não tem nada a ver com os gentios. Os gentios não fazem parte da casa de Israel. Abre aspas, né? Vamos abrir aspas aqui. Ainda que a gente provou pelas escrituras que os gentios entram para fazer parte da casa de Israel e não tem nada a ver com carne e com sangue, nem com isso ele está satisfeito. Então, o que ele quer dizer é que o Israel ele está em eminência sobre os gentios, porque ele não deixa os gentios fazerem parte das 12 tribos. Ele fala que os gentios são um com Israel, mas não o povo de Israel. O povo de Israel está em eminência e acima do povo de Israel está o judaísmo. E será que eu estaria julgando errado quando eu digo que ele está promovendo um judaísmo antibíblico? Eu não estou julgando errado, porque em canto nenhum das escrituras, nem na lei, nem nos salmos, nem nos profetas, vocês vão encontrar uma profecia que profetizaria o judaísmo futuro reunindo as 12 tribos. Em nenhum canto das escrituras. Nem o apóstolo Paulo escreveu isso, nem o nosso Senhor Jesus falou sobre isso. Pelo contrário, nós vamos ver profecias semelhantes a essas que eu vou mostrar para vocês. Então, irmãos, essa é a verdadeira questão que vocês estão vendo. E não é somente ele que fala isso, tem mais pessoas que falam assim. Então, vou passar aí um pedacinho do vídeo para vocês verem. A coisa é muito simples. Parem de ficar espiritualizando, gente. O que é ficar espiritualizando? É transformar as coisas em fantasias. Deus abriu o Mar Vermelho, aquilo foi uma ação espiritual? Foi, mas o que aconteceu? Se cumpriu no material. Então o termo que se usa hoje, espiritual, isso está mais para o lado de fantasia do que para a realidade, para literalidade, para literal. É isso que tem que acabar no meio das igrejas, parar de fantasiar a Bíblia, parar de transformar a Bíblia em ficção, de um livro de ficção espiritualizada. Por quê? Porque é tudo ficção religiosa, ficção espiritualizada. Ah, começa no material e termina no espiritual. Você está vendo que o pessoal fica usando o termo espiritual assim, sem ter noção do que está falando? É isso aí. Essa é a doutrina das duas casas, essa é a doutrina dos efraimitas, essa é a doutrina da substituição. É tudo com base em espiritual.
E aí, com base no espiritual, né, a Bíblia só vai perdendo crédito. Então, gente, vamos estudar a Bíblia. Eu sei que, né, o rapaz que comentou que tem um canal aqui no YouTube, né, gente boa, tudo, tá com boa intenção, né, querendo fazer as coisas direito. Mas se quer fazer as coisas direito, para de ficar espiritualizando a Bíblia. Entenda a Bíblia como ela é, como que funciona o plano de Deus. Ok, agora que vocês viram que é verdade o que eu falei, ele diz que não se espiritualiza a palavra de Deus. Em que ponto? É claro que ele deve acreditar que deve ter pontos espirituais sim, mas como ele disse no vídeo, né, ele focou muito isso no vídeo. Aquele vídeo de 30 minutos, eu só mostrei o final, mas ele focou muitas vezes essa questão de não espiritualizar, de não fazer partes espirituais, que as 12 tribos são literais, que os gentios não fazem parte das 12 tribos, que elas dizem literalmente, etc. Ou seja, rebaixa os gentios. Não tem como você olhar para isso e não ver os gentios rebaixados, né? Embora o apóstolo Paulo tenha dito que em Cristo não existe mais judeus e gentios, não existe nem mais macho ou fêmea, não existe mais servo, mais livre, ele diz que os gentios vão ser um com Israel, mas não vão ser o povo de Israel. Não irão ser, isso é impossível, né? E é claro que hoje existe macho e fêmea, né? Ou seja, existe homem e mulher. Eu sou homem, mulher é mulher. Existe, o homem é a cabeça, a mulher é o corpo, e não pode inverter essa questão. E existe sim os servos, existe o livre, existe o grego, existe o gentil. Paulo fala, eu sou judeu, ele escreve para as igrejas dos gentios. Então, por que em Gálatas ele falou que em Cristo não pode ter mais nada disso? Porque ele visualizava a ressurreição. Através do corpo glorificado, zera isso. A mulher, embora pareça que ela é desprezada pelas escrituras, né? Pareça, ela não está nas genealogias e por aí vai. Na glorificação, a mulher não vai ser menos sacerdote do que o homem por causa disso. Nessa dimensão, sim, existe homem, mulher, macho e fêmea. Existe o cabeça, existe o corpo. Tem limites estabelecidos por Deus. Mas na dimensão da glorificação, é isso que o apóstolo Paulo estava falando em Gálatas. Não existe mais os que estão em Cristo. E os que estão em Cristo podem viver uma vida de ressurreição até, embora a ressurreição ainda vá acontecer. Entendeu? Agora olha que importante esses textos que nós vamos ler. Eu nem vou usar o apóstolo Paulo de primeira, eu vou usar Pedro. O que Pedro fez na sua carta, o apóstolo Paulo não fez com tanta precisão assim. Embora o Pedro ele foi iluminado com as cartas de Paulo, Pedro escreveu de uma maneira tão categórica, ele resumiu tanto conteúdo em poucas palavras, que ele se torna uma grande testemunha para nós. Pedro, um legítimo judeu. Olha só, irmãos, 1 Pedro, capítulo 2. Todos os textos eles vão estar no comentário fixo. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha que termo, casa espiritual. Leia aqui comigo, verso 5. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Tá vendo? Sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então nós temos casa espiritual, sacrifícios espirituais. Verso 9. Antes de comentar o verso 9, veja que no Antigo Testamento tinha a casa de Deus. Na casa de Deus, feita por mãos de homens, com todo aquele modelo que foi instrução de Deus, tinha os sacerdotes constituído de maneira terrestre, tinha que circuncidar o povo de Deus com circuncisão feita por mãos de homens, como o apóstolo Paulo aborda em Efésios 2 e Colossenses 2. Sacrifícios eram para Deus, mas feito com animais, com sangue de animais. Quando chega na Nova Aliança, tudo é convertido para o espiritual. E eu estou usando um judeu do Novo Testamento legítimo para mostrar que se espiritualiza, sim, a palavra de Deus. Quase que completamente ela. Existe a conversão para o lado espiritual. E isso se aplica às 12 tribos. Circuncisão espiritual. Vou mostrar para vocês rapidamente. Casa de Deus, espiritual. Pedro está falando. Sacrifícios agradáveis a Deus, espirituais. Circuncisão espiritual, aliança, nova aliança espiritual e 12 tribos literais? Parar de transformar a Bíblia em ficção
de um livro de ficção espiritualizada. Por quê? Porque é tudo ficção religiosa, ficção espiritualizada. Começa no material e termina no espiritual. Negativo. Isso é contra a palavra de Deus. Aí, após Pedro ter dito isso, ele disse, olha o que ele faz. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha aqui, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. De onde Pedro está tirando essas coisas? Ele está tirando de Êxodo 19, e Deus falou isso para as 12 tribos. Vamos lá. Êxodo 19, a partir do verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa parte que está grifada, minha propriedade peculiar, é o que Pedro colocou lá no Novo Testamento, para os gentios. Verso 6. Vós me sereis reino sacerdotal. Tá aí, Pedro aplicou lá. E nação santa, ele também aplicou para os gentios. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pedro, como um judeu, falou isso para os gentios, os filhos de Israel. Irmãos, é uma testemunha bíblica contra uma testemunha extra-bíblica, que é o judeu Eli. Ele disse que os gentios não fazem parte das 12 tribos. Só que não existe sacerdócio fora das 12 tribos. Pelo contrário, está aí lançado o desafio, não só para ele, mas para qualquer um, aonde mostra que existe sacerdócio fora das 12 tribos. É claro que dentro desse plano de Deus, Deus falou para as 12 tribos, vós me sereis nação sacerdotal. A vontade de Deus, o plano de Deus, era que as 12 tribos fossem um reino de sacerdotes. Isso é a camada de revelação mais fina. Tem mais detalhes aí, só que eu não quero falar para fechar o vídeo mais rapidamente. Em poucas palavras, era isso que Deus queria. O plano de Deus caiu por terra para nunca mais se levantar? Claro que não. Deus permitiu sim o inimigo vir afetar por causa dos bezerros de ouro. Você sabe o que aconteceu. Moisés propôs o arrependimento para as 12 tribos, elas não quiseram, então a tribo de Levi se arrependeu e Deus escolheu a tribo de Levi para serem sacerdotes. Detalhe, não eram todos os levitas que poderiam ser sacerdotes, só o da linhagem de Arão. Porém, os outros levitas que não fossem da linhagem de Arão, eles poderiam cuidar do ministério do tabernáculo. Mas a vontade de Deus era que todas as tribos fossem o reino do sacerdote. No desenrolar do trabalho de Deus, ele promete por vários profetas que gentios fariam parte do sacerdócio de Deus. Ele divide o seu reino em 2 casas, faz promessa, ainda que ele rejeitou a casa de Israel, porque ele rejeitou, está escrito, não é invenção, Oséias 1, rejeitou, não é mais povo, não tem mais misericórdia, só que prometeu chamar de novo no futuro. Quando ele chama de novo no futuro, é para restaurar aquela vontade primária dele, aquela vontade do início, colocar as 12 tribos como um reino de sacerdotes, sim, e Pedro provou isso, porque os profetas falavam disso. E, além do mais, chamou os gentios para entrarem pelas 10 tribos, não com sangue, não com carne, mas para fazer parte do povo de Deus, para se tornar um só corpo, como Paulo fala em Efésios 4. Em Efésios 2 ele explica o plano das 2 casas, em Efésios 3 ele fala, se vocês lerem com atenção, vão entender como eu tive a revelação desse mistério, se é que vocês estão entendendo. Em Efésios 4 ele fala, há um só Deus, um só Pai de todos, um só Espírito, um só corpo, um Deus que age em todos, então vamos ter o vínculo da paz entre judeus e gentios que estavam sendo restaurados, para se tornar uma só esposa para o Senhor. Ou seja, os gentios têm que entrar nesse plano de sacerdócio. Se os gentios são sacerdotes, a igreja de Cristo será sacerdote, não pode ser fora das 12 tribos, porque senão aquele plano lá do início que Deus propôs para as 12 tribos, caiu por terra, mas Pedro mostra que não caiu por terra. Então tem judeus hoje, o judaísmo contradizendo os apóstolos de Cristo.
Vocês entenderam como isso não tem ponta solta nisso que eu estou falando? Não tem ponta solta. Então é um judeu legítimo falando isso. Agora, fique admirado por um judeu legítimo do Novo Testamento. Olha a admiração que nós vamos ter por esse apóstolo. Após o apóstolo Pedro ter falado isso, olha o que ele acrescenta. Vamos nos versos do 10 a 12. Pedro, um judeu, está escrevendo para os gentios, aqueles que o apóstolo Paulo ensinou o evangelho. Olha o que Pedro diz. Vamos ler o verso 9 de novo, para pegar o contexto. 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, é um contraste com aqueles judeus que ele falou nos versos anteriores, um contraste com os judeus desobedientes, o povo da própria nação dele, um judeu falando contra o judaísmo. Porque esses judeus desobedientes estavam na desobediência por causa do judaísmo daquela época. O judaísmo ele tem várias faces. O judaísmo daquela época era um, o judaísmo de hoje é outro com várias faces. O canal Ensinando de Sião tem uma face de um judaísmo que é falso. O judaísmo que o Eli está propondo, eu estou mostrando pelas escrituras que também é falso. E tem vários outros judaísmos que já até apostataram do Messias. Marcos Andrade Abraão, Shaul Benson, e tem outros que estão no caminho da apostasia. Vocês vão ficar admirados em poucos anos. Vocês vão ver o que os judeus vão falar de Jesus. Vocês vão ficar admirados. Pessoas que estavam no YouTube falando de Cristo, das festas do Messias de Israel, vão estar negando descaradamente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o Senhor restaurou aquele plano de início. As 12 tribos agora são um reino de sacerdotes e vocês fazem parte dela. Isso é o que Pedro está falando. Se nós pudéssemos perguntar, Pedro, como que isso é possível? Como que foi? Aí no verso 10 ele fala, vós sim, que antes não éreis povo. Estou frisando aqui para vocês agora. De onde Pedro tirou isso? Não éreis povo? Olha aqui a referência. Tá vendo essa cruzinha aqui? Clica nela e nós temos Oséias 2, verso 23. O mesmo texto que o apóstolo Paulo usa em Romanos 9, aplicando para os gentios. O mesmo. Olha o verso 10, de novo. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, lo Rushama, não sei se eu estou pronunciando certo, mas é um dos filhos de Oséias, que Deus falou para as 10 tribos, vós que não tinhais alcançado misericórdia, alcançaste misericórdia. Após Pedro ter provado como que os gentios entram para fazer parte de um sacerdócio real, de uma nação santa, falada para os filhos de Israel, proposta por Deus para os filhos de Israel, esse testemunho está na mesa dos pães da proposição. A proposta é que todos os sacerdotes deveriam comer daqueles 12 pães, mas somente uma tribo estava comendo por causa da desobediência. No futuro, todas as tribos voltariam a comer daqueles pães. E aqueles pães eram somente para os sacerdotes que têm que estar dentro do povo de Israel, dentro das 12 tribos. Não existe sacerdócio fora disso. Nós fazemos parte daquele pão, daquela mesa. É a proposta de Deus. Pedro provou que é através dos filhos de Oséias que isso entra. Após Pedro ter provado tudo, verso 11. Olha o que Pedro está fazendo. Que apóstolo magnífico. Minha admiração por ele aumentou. Verso 11, amados, vocês que vêm das promessas dos filhos de Oséias, que agora fazem parte das 12 tribos e de uma nação sacerdotal, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Está aqui, no meio dos gentios, no meio das nações. Só aqui tá bom. Pedro está escrevendo para os gentios falando, vocês não são mais gentios. Será que Pedro está contradizendo Paulo? Não, porque Paulo escreve para a igreja dos gentios, fala de igreja dos judeus nas suas cartas, mas fala também que em Cristo não pode haver mais judeus e nem mais gentios.
nessa dimensão aqui, eu posso ser considerado um gentil, aspas, porque gentil é pagão e idólatra. Mas na dimensão de Cristo, a qual eu já faço parte, eu e você, nós não somos mais gentios. Até os judeus não podem falar, eu sou judeu e eu faço parte das 12 tribos, e os gentios eles vão ser um com a gente, mas um pouquinho mais afastado, um degrau abaixo, por favor. Não pode, não existe isso. Nós somos um só corpo. Essa é a palavra de Deus. E esse é o testemunho de um judeu. Agora, o apóstolo Paulo, vamos implementar isso com o apóstolo Paulo e finalizar o vídeo. 1 Coríntios 2, versos 13 e 14. Lembra que o Eli falou? Não se espiritualiza a palavra de Deus? Pedro espiritualizou tudo. E Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, dizendo: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. 2 vezes aqui. Coisas espirituais com coisas espirituais. Quais são essas coisas? A palavra de Deus, que tem ali o seu início literal e acaba espiritualmente. O Eli zombou disso. Qual é a prova de que ele está zombando de algo que desconhece? Os próprios textos que eu estou lendo. Pedro fala, o apóstolo Paulo fala, nós ensinamos coisas ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ele chama os homens de santuário de Deus. Ele fala que a circuncisão não é mais agora humana, na carne, é sim por Cristo. Em Romanos 16, verso 8, vai lá e vê. Ele fala que Cristo foi feito ministro da circuncisão para cumprir as promessas feitas aos pais. Será que o Senhor Jesus vai circuncidar o nosso prepúcio com as mãos dele? É pelo Espírito, e se é pelo Espírito, é espiritual. Entendeu? E se você não compara coisas espirituais com coisas espirituais e não converte a palavra de Deus em pontos espirituais que tem sim um efeito literal, mas é espiritualmente, então você ensina a palavra de sabedoria humana. Porque aqui é um contraste. Palavras de sabedoria humana contra ensinos espirituais. É isso. E aí, irmãos, para finalizar, Apocalipse 5, versos 9 e 10. Diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Apocalipse, irmãos, é a tampa da panela, é o desfecho da palavra de Deus. Então eu paro o vídeo por aqui, irmãos. É a minha resposta final para o canal Mais de Sião. Dessa vez eu me desligo de vez. Não tenho mais intenções de fazer vídeos direcionados ao canal. Vou fazer vídeos agora direcionados a todo o povo de Deus. Eu acredito que é um irmão na fé, ainda pode ser considerado assim, porque tem judeus que abandonam a Cristo por causa dessas doutrinas estranhas. E eu acredito que ele vai receber uma repreensão do Senhor se ele não mudar a sua posição diante do povo de Deus. Ou seja, aqui nessa vida, ou seja, diante dos 12 tronos dos 12 apóstolos, porque eles vão julgar as 12 tribos, ele vai receber uma repreensão. Quem sabe do próprio Pedro. Todos os judeus que trabalharem, que se esforçarem para promover esse tipo de judaísmo, que é contrário às Escrituras, se forem dignos de alcançarem a salvação, porque pode ser que tem pessoas que estão ministrando a palavra de Deus, mas na verdade não é trigo, é joio. Mas se forem dignas de alcançar a salvação, porque isso não, eu acredito que não faz perder a salvação, mas vão receber repreensões, vão perder posições no reino de Deus. Tá bom, irmãos? Então, essa foi a minha opinião sincera, minha consciência com Deus é isso daí, é isso que eu entendo das Escrituras. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos estudos.